Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Giovana Stefanello, que é médica hematologista. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, doutor. Giovana, a gente vê, não é incomum a gente olhar na internet, escutar, alguém está com linfoma, e muitas das vezes as pessoas não entendem que linfoma é um tipo de câncer sanguíneo. Conta pra gente o que é linfoma e como é que alguém pode suspeitar que está diante de um linfoma. Então, Marcelo, muito boa pergunta. Linfoma, então, ele entra na mídia realmente, né, porque ele pode acometer mais pacientes jovens, né, também, né, embora que aconteça na população mais idosa. Ele é um câncer, né? A começar, ele é um câncer que a célula-mãe é uma célula sanguínea, que é o linfócito, só que ele se localiza nos linfonodos, onde o linfonodo é o local que faz a limpeza do nosso corpo, né? Circula o nosso sangue e ele corre pela linfa. E essa proliferação anormal dessa célula, por conta de uma mutação genética, ela vai gerar o linfoma. E o linfoma, ele é um termo grande, amplo, genérico, né? Que a gente pode incluir vários tipos. A gente tem, para ter uma ideia, mais de 60 tipos de linfomas. E, Giovana, quais são os principais tipos de linfoma e como eles se diferenciam entre eles? Certo. Muito comum a gente ter, o marco é o Hodgkin, né? Que foi uma pessoa que descreveu o linfoma de Hodgkin. Então, a gente comumente classifica os linfomas, né, numa via geral, né, de forma abrangente, de linfoma não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, normalmente, ele é a expressão de uma célula B e é onde a gente tem bastante doença. Normalmente é algo expressado por várias células. Então, o linfoma de Hodgkin, a gente é uma questão mais inflamatória. Ele tem uma célula característica, que ela é chamada célula de Reed-Sternberg, e aí a gente consegue, através dessa célula, caracterizar como Hodgkin. A gente também, além da célula B, porque o linfócito, a gente tem o linfócito B e o linfócito T. A gente também pode ter, o que é mais raro, linfomas T, que são mais raros e mais agressivos. Dentre todas essas classificações dos tipos, a gente ainda tem os tipos que são mais agressivos. Por exemplo, o linfoma de Burkitt, que é um linfoma agressivo, de rápida duplicação. Um dia ele está desse jeito, em horas ele pode ter dobrado de tamanho. Como a gente tem linfomas que a gente chama de indolente, que eles tendem a ser mais devagar e que normalmente acomete pessoas idosas. Então, o crescimento dele é devagar, o paciente até demora para fazer o diagnóstico. Giovana, existe algum fator de risco conhecido para uma pessoa desenvolver um linfoma? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito do paciente que acomete linfoma. Mas por que eu tô com linfoma? O que eu fiz de errado, né? Normalmente a pergunta é essa. Às vezes, o que a gente tem mais ou menos documentado, né? A gente tem certamente os vírus. O Epstein-Barr vírus, que é um vírus parente da herpes, a gente tem contato usualmente na infância e ele fica um vírus adormecido. E ele gosta muito dos linfonodos. Às vezes, em momentos que a nossa imunidade tem uma quebra de barreira, esse vírus pode se proliferar. E existem linfomas que se alimentam, o Epstein-Barr alimenta esse linfoma, um sobrevive pelo outro. Também o vírus da AIDS também, pacientes que têm a imunidade baixa podem comprometer e ter desenvolvimento de linfomas. Também, assim, algumas radiações ionizantes, se fala muito em estilo de vida, associado a tabagismo, álcool, mas, assim, nada é 100% documentado, via de regra, são vírus, e a idade, né? Quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai tendo tendência a ter cânceres, né? E como é feito o diagnóstico do linfoma? Quais são os exames necessários que uma pessoa precisa fazer
para o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito, na maioria das vezes, por um exame de imagem, né? O exame de imagem ele vai mostrar um aumento dessas ínguas, desses gânglios que a gente chama de linfonodos. Às vezes eu posso ter alguma alteração no exame de sangue. Como o câncer ele é uma inflamação, algumas provas inflamatórias vão estar alteradas. Então, elas vão me dar algumas pistas. Por exemplo, eu posso ter algum exame que me sugira que alguma inflamação tem no corpo. Também a gente tem, hoje em dia, vários armamentos diagnósticos, né? O PET-CT é um deles, que é uma tomografia com um contraste, que é a fluorodeoxiglicose, que consegue captar essas células. As células oncológicas, elas são ávidas por glicose, então consegue captar, não dá uma suspeição, né? Uma suspeita. E aí, a biópsia, né? O diagnóstico do linfoma, ele é feito por biópsia. Eu preciso ter aquele tecido histológico, senão eu não tenho diagnóstico de câncer. Às vezes, a biópsia é uma biópsia retirada todo o linfonodo, que isso é muito bom para nós, porque eu consigo ver todo ele, já que a gente tem muitos tipos de linfoma, ou uma core biópsia, que é uma biópsia um pouquinho mais elaborada que a punção por agulha fina. É uma biópsia com tecido, com um pedaço do linfonodo um pouquinho maior. Giovana, linfoma tem cura? Tem cura, muito. Dependendo do linfoma e da apresentação, a etapa do diagnóstico, estadio clínico, assim, quero ser bem otimista, mas a gente tem em torno, às vezes, até de 80%. O Hodgkin, hoje em dia, o linfoma de Hodgkin, com os novos tratamentos, ele está girando em torno de 94%. Então, se a gente fizer um diagnóstico precoce do linfoma de Hodgkin, a chance de ficar curado é 94%. E quais são os tipos de tratamento que existem hoje para os linfomas? A gente tem vários tipos de tratamento. Eu aí, com meus mais de 20 anos de hematologia, eu vivi uma era que a gente não tinha a imunoterapia. Quando a imunoterapia chegou para o tratamento dos linfomas, ela foi um divisor de águas, porque a gente conseguiu trazer uma sobrevida muito maior e conseguiu gerar a cura, que até então era mais difícil. Então, assim, a quimioterapia ela não está em desuso, a gente usa, a quimioterapia é o tratamento, mas com a associação da imunoterapia. Por exemplo, o linfoma não Hodgkin B, existe o remédio mais conhecido, é o rituximab, que ele é um imunoterápico específico para aquela célula, ele deixa a célula passando fome, ele bloqueia o que poderia se alimentar dela. E aí, nisso, a célula acaba morrendo por morte, né? A gente chama de apoptose. E a quimioterapia vem para complementar esse tratamento. O Hodgkin, por exemplo, dependendo, a gente tem estudos até chemo-free, que a gente chama, onde não se usa mais quimioterapia, que confere essa taxa tão alta de resposta. Giovana, e como é que é a jornada de tratamento de um paciente com linfoma? Eu preciso que ele se prepare tanto do ponto de vista físico como emocional. Eu preciso relatar alguns efeitos colaterais que ele vai sentir. Conta pra gente como é que é essa jornada. Então, como a gente tem uma incidência alta de pacientes jovens, né? Normalmente eles estão começando a vida ou estão na faculdade. Essas semanas aí que passou, eu fiz 2 diagnósticos de pacientes que estavam na academia, por exemplo, fazendo no espelho, elas notaram um aumento do volume e na biópsia se confirmou um linfoma. Então, são pacientes que realmente os sonhos dão uma parada, né? Então, esse momento é um momento que é muito importante se ligar ao corpo, espiritualidade, mente. A gente trabalha muito isso, porque é necessário uma força a mais para conseguir passar por um tratamento. Tem tratamentos que são mais tranquilos, mesmo com a imunoterapia, a gente vai ter os efeitos colaterais de uma quimioterapia, o paciente não vai conseguir ir todas as aulas da faculdade. Então, assim, ter um apoio também. A gente vê que muitas famílias ou casais que
se separam, abandonam, isso tudo é negativo. Então, a gente precisa muito que essa família também esteja engajada, apoiando, que esse paciente não fique como vítima da situação, mas ele tome propriedade daquilo e faça se transformar, né? E isso é muito bonito, a gente vê quando o paciente se transforma durante um tratamento, sabe? E como é o acompanhamento desse paciente após o tratamento, Giovana? A gente fala em cura de um linfoma 5 anos de acompanhamento. Então, é um acompanhamento relativamente longo. Não quer dizer que em 5 anos eu vou ficar fazendo PET-CT toda hora, esse exame que vai captar, ou tomografias, mas eu vou acompanhar esse paciente. Vou examiná-lo, vou pedir exames de sangue, vou pedir exames de inflamação, vou ver se aquele tratamento deixou alguma sequela ou não. Muitas vezes, os pacientes têm distúrbio de tireoide, pacientes ficam estéreis. Então, tem toda uma questão que a gente tem que ficar acompanhando. Mas, via de regra, quando dá, né, a gente não tem sucesso em tudo, né? Mas os pacientes fazem esse acompanhamento de 3 em 3, depois de 6 em 6 meses. E, normalmente, 5 anos, eles entram cura, considerado cura daí. Giovana, a gente está chegando no final do podcast, eu quero te agradecer mais uma vez. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema que é tão importante, que são os linfomas. Então, né, o linfoma, que é o dia a dia do hematologista, é uma doença fantástica para mim, né? Eu sou encantada pelos linfomas, adoro tratar o paciente, porque quando a gente tem um paciente com câncer, a gente precisa de muito apoio daquele ser humano, né? E não é só o linfoma, né? E como eu falei, são pessoas muitas vezes jovens, são pessoas que são ceifadas dos seus sonhos, e o tratamento, normalmente, ele gira em torno de uns 6 meses, 8 meses. E tem muitos pacientes que também o tratamento não vai dar certo da primeira vez, às vezes até precisam de transplante. E o mais importante dessa jornada que a gente vê é essa transformação. É pegar um paciente que está com um problema muito grave, porque é uma doença oncológica, e fazer com que o tratamento consiga lhe transformar. Que ele tenha apoio da sua família, que ele tenha um apoio nutricional, que ele tenha apoio do psicólogo. A gente normalmente costuma falar que o linfoma exige um tratamento multiprofissional, que a gente precisa de várias especialidades para trabalhar com a gente, e não é só o protocolo, a receita de bolo, né? O protocolo a gente chama de receita de bolo. Isso é uma parte de um todo que vai fazer levar à cura, né? E eu acho, assim, que a gente falar e lembrar do linfoma é algo muito importante, porque a gente vai estar trazendo um diagnóstico mais precoce, que é onde as taxas de cura altas vão ficar. A gente vai conseguir ter boas respostas se a gente for diagnosticado como se fosse ali na academia, alguma coisa. Então, com certeza, falar de linfoma, a gente tem que ficar atento a nódulos que aparecem, que não somem, né? Perda de peso, emagrecimento, sudorese, o corpo ficar estranho, inflamado, né? E ter a noção desses sinais e fazer o tratamento, buscar ajuda, acho que é fundamental. Giovana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Giovana. Obrigada.